Olha, eu uso óculos, tá? Já há bastante tempo, assim como milhões de brasileiros. Hoje tem outras opções, tem óculos, tem lente. Estou enxergando bem. Será que eu preciso ir no oftalmologista? Eu já precisei, né? Como que anda a saúde ocular das pessoas? O excesso de exposição às telas, a gente não tira o olho da tela do celular, do computador, da televisão. Será que faz mal para o nosso olho? Bom, o podcast Sua Saúde de hoje aborda essas questões e outras relacionadas à saúde ocular. Hoje, 10 de julho, é o Dia Mundial da Saúde Ocular. Então, para falar conosco sobre isso, o convidado de hoje é o oftalmologista Dr. Ayrton Ramos, presidente da Sociedade Catarinense de Oftalmologia. Bem-vindo, obrigado por estar aqui conosco, Ayrton. Obrigado, Eduardo, pelo convite. Ayrton, me conta, quem precisa cuidar do olho? Todo mundo? Qual seria uma rotina para você se preocupar com isso? Não está sentindo nada, enxerga bem. É, que momento você precisa cuidar do olho? A partir do momento que você nasce, né? A gente, na maternidade, já teria que fazer o teste do olhinho, que deveria, inclusive, ser obrigatório. E não é. Inclusive, nós temos um projeto da Sociedade Catarinense de Oftalmologia, que eu vou chamar aqui de SCO, para ficar mais fácil. Um projeto junto com a LESC, para tornar o teste do olhinho obrigatório nas maternidades públicas e privadas do estado de Santa Catarina. Porque o teste do olhinho é um exame simples que a gente faz nas crianças que recém-nascidas. Inclusive, não necessariamente o médico oftalmologista pode fazer esse exame, mas o próprio pediatra pode fazer. A gente consegue verificar o reflexo vermelho do olho. E é ali que a gente consegue detectar algumas doenças, ou doenças crônicas intraútero, que se manifestam já no nascimento, ou mesmo doenças eventuais como o retinoblastoma, que é um tumor, na verdade, o tumor maligno mais comum na infância. Então, já na maternidade, a criança tem que ser examinada. E se está tudo bem, se o teste do olhinho deu normal, então ela deve ser avaliada pelo menos aí a cada 6 meses, dos primeiros 2 anos, e pelo menos mais uma consulta antes de entrar na escola, né? Esse teste é super interessante, porque inclusive a gente consegue detectar se a criança tem uma diferença de grau de um olho para outro. Que se o médico não fizer o exame, os pais não vão saber. E aí, quando ele for entrar na escola e tiver dificuldade, talvez o professor nem consiga detectar, porque um olho é bom e o outro não é tão bom. E até os 5 anos de idade, a criança está desenvolvendo a visão. A gente consegue, até os 5 anos de idade, fazer com que aquele olho que tem um grau diferente do outro possa se desenvolver normalmente e a pessoa tem, a criança vai ter, pro resto da vida dela, uma visão normal naquele olho, né? Então, as crianças devem ser O examinadas dessa risco, o forma. risco é de perder a visão daquele olho, que um olho que enxerga pior no desenvolvimento da Não, o que criança? acontece é tem uma diferença de grau de um olho para outro, um olho desenvolve normalmente. Na verdade, é o cérebro, né? O corpo Uhum. geniculado lateral do cérebro que desenvolve naquele lado e não desenvolve no outro. A criança gera uma ambliopia, que é aquele tal do olho cansado, Uhum. olho preguiçoso, que acontece. E a gente consegue corrigir até os 5 anos de idade. Depois de 5 anos não adianta mais corrigir o grau, não adianta mais fazer tampão, que não vai resolver, né? E a partir do momento que a criança entrou na escola e aumenta a idade e vai na adolescência, é interessante que se faça, se não há nenhum tipo de doença associada, tipo um diabetes, né? É interessante pelo menos a cada 3 anos, até os 20 anos de idade. Aí dos 20 anos até os 40 anos, da mesma forma, e depois dos 40 anos, aí sim. Aí o exame oftalmológico deve ser uma vez por ano, porque é a partir dos 40 anos que as doenças são mais incidentes. Inclusive também a necessidade do óculos de perto, que é a presbiopia, que não é uma doença, mas é uma alteração que restringe a visão de perto de algumas pessoas, né? Principalmente aquelas pessoas que nunca usaram óculos. Diferente do míope. Quem é míope, daí já tira o óculos para perto. Isso depois dos 40 anos. Então, tu estás dizendo que o ideal é que, de tempos em tempos, regularmente, é, as pessoas deveriam procurar oftalmologista para ver como é que está seu olho. Com certeza. Mas ali, é, o camelô tá cheio de óculos ali, pô. Bota o óculos que já resolve a visão e tá pronto para quem ir no oftalmologista. Qual o risco disso aí? O risco é a pessoa adquirir um óculos desse e, naquele momento, resolver o problema da visão para perto, por exemplo, e não ir a uma consulta oftalmológica. Porque a consulta com o médico oftalmologista é o que é mais importante. É numa consulta com o médico que a gente consegue detectar
algumas doenças, tipo glaucoma, que é uma doença que é traiçoeira e não dá sintomas. Então, se ela coloca o óculos e se sente bem com aquela visão, ela não vai no médico oftalmologista, ela pode ter uma doença que está ali por trás e que não está sendo diagnosticada. Porque, na verdade, quando o paciente vai no médico, o exame de óculos é apenas uma pequena parte do exame oftalmológico, né? A gente faz história clínica, nós medimos a acuidade visual, medimos a pressão do olho, verificamos o grau, né? Dilatamos a pupila, vemos o fundo de olho, e se for o caso, a gente faz algum tipo de exame complementar, se necessário, dependendo se o paciente tiver alguma doença, alguma alteração que justifique a necessidade do exame. Mas se ele vai no camelô ou compra um óculos, ele não vai no oftalmologista, ele perde essa oportunidade de fazer um exame oftalmológico bem feito e ter um diagnóstico, como eu falei, de uma doença, muitas vezes traiçoeira, que é uma doença chamada glaucoma. Agora, o olho, apesar de ser um órgão pequeno, há mais de 3.000 doenças que afetam os olhos, né? E muitas doenças nem foram descobertas, né? Então, é importante essa consulta com o médico oftalmologista. Perfeito. Diz uma coisa, a gente teve aqui a conversa com uma pediatra que alertou muito para os problemas de exposição excessiva das crianças a telas, né? Ela chamou de intoxicação digital. Entre outros problemas, a saúde ocular estaria elencada aí, né? A criança não pisca, fica com o olho seco, a criança força muito a visão, pode ter problemas. Quais os problemas relacionados a isso? É muito mais importante do que isso é o fato de a gente ter estudos sérios, multicêntricos, mostrando que nos últimos anos a incidência de miopia aumentou muito. Tem país asiático que 90% da população é míope, tá? E aqui estima-se que até 2050, pelo menos 50% da população vai ter algum grau, principalmente a miopia. E a gente tem visto que as crianças hoje em dia, pelo fato de estarem mais expostas à tela de celular, computador, tablet, o que seja, né? E não estarem mais brincando como era antigamente, de você fazer algum esporte, olhar para longe, algumas até sim, mas a grande maioria das crianças hoje, elas se expõem demais a esses dispositivos, tá? Para estudar e também para se comunicar e eventualmente para jogar, para se divertir, né? E esse fato, principalmente na época, na fase de criança e de adolescência, faz com que a criança tenha miopia. Aquela criança que não teria miopia, ela vai desenvolver uma miopia. Existem até lentes que a gente usa hoje em dia, chamadas lentes de defoco, lente de óculos, de defoco, que são lentes especiais para frear a progressão da miopia. Então eu diria que o problema da tela do computador hoje é tornar os nossos jovens, as nossas crianças mais míopes. E quando você fala em miopia, você não fala só no óculos e no grau em si. Existem as doenças que vêm com a miopia. A gente sabe que quem tem miopia precoce, ou dependendo do grau, pode ter uma catarata mais precoce. Quem tem miopia tem um índice maior de descolamento de retina. Quem tem miopia, principalmente acima de 8 graus, que é a miopia média, principalmente acima de 8, 10 graus, 12 graus, existe uma doença chamada degeneração miópica, que leva à perda de visão, né? Então, é muito importante, eu acho que extremamente importante até, eu diria, as crianças estarem, sim. Hoje em dia ninguém pode ficar longe negar a tecnologia, mas as crianças precisam ter alguma atividade que elas olhem para longe, né? Ou vai jogar bola, ou vai para a praia, ou vai surfar, qualquer tipo de esporte, mas que a criança tenha longe. E que os pais restringam o uso do tablet, especificamente para que a criança estude no dispositivo, mas restringir os joguinhos, restringir a comunicação é por demais importante. Uma coisa, qual o cuidado que a pessoa tem que ter com o olho? Eu vejo gente coçando o olho, eu vejo gente... Qual o cuidado que tem que ter com o olho? Você precisa passar colírio, precisa... quer dizer, tudo bem, se tiver algum problema tem que ir no médico para ver isso, Sim. né? Mas as pessoas às vezes usam de 1000 receitas caseiras e tal. O que seria um cuidado adequado com o olho? De lavação ou de... É, o, é bom, a automedicação sempre é prejudicial, né? E é coisa do dia a dia. A gente vê no consultório, todo dia o paciente chega dizendo que usou um colírio daqui, usou um colírio dali, tá? Quando a pessoa até 40 anos, em geral,
em linhas gerais, se ela tem uma alergia nos olhos, ela tem vontade de coçar os olhos. E as pessoas coçam. Existe uma doença chamada ceratocone, que é uma doença relacionada justamente ao ato do coçar. Existe também alguma hereditariedade envolvida nisso, mas o mais importante é o ato de coçar. Então, coçar os olhos nunca é bom. Tá? Bem como usar colírio, que não sabe qual também não é bom. Né? Só que não dá para ser 880, vamos dizer assim, né? Então, olha, se você vai usar algum colírio, então que use um colírio lubrificante. Né? E hoje em dia tem até sencosana, que isso não faz mal. Uhum. Talvez não faça bem, talvez não resolva o problema, mas também não faz mal. Lubrificante puro, sem medicamento. Sem medicamento. Porque você vai usar um corticoide, né, que se compra na farmácia sem receita, tá? Ou um antibiótico, que daí tem que ter a receita médica, mas no Brasil, eventualmente, as pessoas sempre dão um jeitinho de conseguir um colírio antibiótico até sem receita, infelizmente, tá? Então, se for usar algum colírio, tá? Uma necessidade de uma irritação ocular, que se use um lubrificante. Mas que se procure um oftalmologista, um médico oftalmologista, o mais breve possível, porque aquilo pode ser o início de uma conjuntivite viral, pode ser uma conjuntivite alérgica, né? Mas jamais coçar o olho. Boa. Tu comentasse aqui da importância de procurar regularmente oftalmologista, né? E falasse, inclusive, de uma das doenças que é a catarata. E a gente sabe que no sistema público de saúde há fila eventual para conseguir alguns tratamentos oftalmológicos. E aí algumas prefeituras se organizam em seriam mutirões de catarata, né? E lá a gente vê com uma certa preocupação alguns tipos, né, de mutirões de catarata que chegou já no conselho, alguns problemas relacionados a alguns tipos de mutirões de catarata. Parece uma solução para a comunidade boa, né? Afinal, em um momento se limpa uma fila de catarata, né? Mas dependendo de como se faz isso, eventualmente esses pacientes talvez não recebam o melhor atendimento e possam ficar sem um adequado segmento. Depois essa é a nossa preocupação. Como que a Sociedade Catarinense de Oftalmologia encara esse problema de alguns mutirões que tem por aí? Os mutirões, eles de fato são, alguns deles, quando são capitaneados pela Sociedade Catarinense de Oftalmologia, pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, tipo o mutirão da retinopatia diabética, são mutirões interessantes. A gente não consegue resolver todo o problema da população, mas são mutirões que a gente consegue orientar as pessoas do que fazer em caso da doença. Tá? Em Santa Catarina, talvez um estado privilegiado, eu não sei, mas aqui, em Santa Catarina nós temos capacidade instalada para atender todos os pacientes de oftalmologia, inclusive pelo SUS. Tá? Inclusive operar todas as cataratas. E a fila que tem, na verdade, nós conversamos já com a Secretaria de Saúde, inclusive com o Ministério Público, essa fila não é uma fila totalmente real, no sentido que necessitasse mutirões para resolver o problema das pessoas. Tem formas muito mais tranquilas e fáceis para a população, desde que haja vontade política para se fazer. Como eu disse, Santa Catarina tem capacidade instalada para atender toda a população de Santa Catarina. Nós somos mais de 600 médicos oftalmologistas e muito mais do que o suficiente pela OMS para atender a população. Duas coisas que eu vejo que seria interessante para resolver o problema, não só da catarata, porque a catarata é uma das 3.000 doenças, mas muito mais importante do que a catarata são aquelas pessoas que estão na fila para fazer uma consulta oftalmológica geral e que resolvem o seu problema com óculos. E essas pessoas não têm a oportunidade de ter uma consulta oftalmológica para receber a receita de um óculos, né? E acaba procurando, às vezes, outros profissionais, não médicos, né? Que têm o interesse apenas de vender o óculos, que não é esse o interesse do médico oftalmologista, né? Para resolver um problema que seria fácil de resolver, né? Em relação ao mutirão de catarata em si, em que pese a gente tem essa disposição de operar esses pacientes, inclusive pelo SUS, porém tem que ter a vontade política do próprio governo de nos facilitar um credenciamento universal, por exemplo, ou pelo menos que se fizesse uma carreira de médico oftalmologista, como é a carreira de um juiz que começa no interior e vai progredindo na carreira, acaba na capital,
ou de um promotor, da mesma forma, né? Porque não existe um incentivo para o médico oftalmologista ir para cidades menores onde tem carência de médico. É por isso que tem pletora de médico nas capitais, né? Então, se utilizasse a capacidade instalada que a gente tem e fizesse uma carreira de médico, como é nos moldes de juiz, você resolveria o problema da saúde ocular da população. E eu não diria nem em Santa Catarina, do Brasil inteiro. Mas tem que ter vontade política. Agora, talvez seja mais importante, interessante para um hospital do interior fazer um mutirão e aparecer na mídia que está fazendo mutirão resolvendo a fila de catarata, que não é uma fila exatamente, é uma fila que é criada justamente para se poder fazer o mutirão, com outros objetivos que não seja, de fato, a saúde da população. Porque muitas vezes são médicos que vêm de fora, muitas vezes até que não tem nem CRM em Santa Catarina. Nós já fizemos denúncia, inclusive, no CRM. Eles vêm em caravana, fazem uma avaliação pré-operatória básica, não vem nem o fundo de olho, operam muitas vezes os 2 olhos das pessoas, colocam materiais que não são de qualidade, vão embora e deixam os pacientes à mercê, né? A Deus dará, eu diria. Às vezes até sem receita de colírio, tá? E não são poucos os pacientes que chegam no Hospital Celso Ramos, onde eu trabalho, nas clínicas particulares, com complicações, com endoftalmite, com infecção dentro do olho, com glaucoma, com lente de grau errado, com complicações de resto de massas cristalinas dentro do olho, tá? E sem nenhum tipo de cuidado. Porque aquela pessoa que operou, que a pessoa nem sabe, porque ela não conhece o médico, ela deita numa maca, o médico opera, vai embora, não sabe quem que operou, né? Então, o mutirão é importante para a população? Acho que é importante, mas tem que ser muito bem controlado, muito bem pensado, muito bem planejado e que o mutirão tem um objetivo que ele foi criado, que é justamente melhorar a saúde das pessoas e melhorar o acesso das pessoas ao médico que, de fato, não está no interior. Muitas pessoas são do interior e muitas pessoas não têm condições, né? O SUS hoje tem uma pletora de pacientes, né? Nós temos aí 50 milhões de pessoas no Brasil que têm plano de saúde, os outros 150 milhões não têm plano de saúde, né? Então, de fato, o mutirão é importante, mas tem que ser muito bem planejado e a gente, da Sociedade Catarinense de Oftalmologia, sempre colocou à disposição para estar ajudando o poder público na questão técnica, né? Para que a gente possa ter um mutirão que seja de fato eficaz e que tenha o objetivo de fato de melhorar a saúde das pessoas. Essa bandeira da carreira de Estado de médico, né? Carreira de Estado para o médico, é uma bandeira do Conselho, né? Nós também acreditamos muito nessa ideia e certamente resolveria não só o problema da saúde ocular ou do acesso à saúde ocular, como também de as outras especialidades, né? Sim. Aí você pode copiar e colar para pediatras, entre outras, né? Que é onde falta médicos em locais eu não diria nem de difícil provimento, em cidades menores, né? Que a pessoa acaba não tendo interesse para ir. Bom, quais as doenças que mais afetam a saúde ocular e a visão e que as pessoas têm que se preocupar? A doença que mais cega, vamos dizer assim, a maior causa de cegueira no mundo hoje é o glaucoma. E é uma cegueira irreversível. O glaucoma é uma alteração do fluxo do humor aquoso, do líquido de dentro do olho, não da lágrima, do líquido interno do olho, e ele cursa com o aumento da pressão ocular. E esse aumento da pressão ocular, ela vai diminuindo, vai danificando o nervo do olho. Como o nervo tem bilhões de fibras, a pessoa no início ela não percebe. E quando ela percebe que a alteração da visão devido ao glaucoma, muitas vezes a doença já não tem muito o que fazer, a doença já tá avançada demais. Mas sente dá algum sinal mais precoce? Nenhum. Dor no olho? Nenhum, Não? não. O único que dá o glaucoma agudo, sim. Daí você tem uma pessoa que tem uma catarata, por exemplo, intumescente, que tem um glaucoma agudo, aí a pressão sai de 12, de 15 e vai para 40, 50 de um dia para o outro. Aí sim, tem pessoa que perde visão da dor, mas isso é o glaucoma agudo. Mas o que mais tira a visão é o glaucoma crônico simples, de ângulo aberto. E esse não dá sintoma nenhum. E somente o médico oftalmologista consegue detectar precocemente. Mas se a pessoa não procura o médico, não tem o acesso a procurar o médico, quando ela vem se queixando da perda da visão e a gente vê aquela glaucoma, o nervo óptico já foi embora. Já machucou. Já machucou, não tem mais o que fazer. Então, isso é o glaucoma. A catarata ainda é muito frequente no Brasil,
tá? Justamente porque a gente está falando agora há pouco, pela deficiência, pela dificuldade de acesso das pessoas, né? Mas a catarata ela causa uma cegueira reversível. Hoje em dia a gente tem tecnologia para fazer uma cirurgia de catarata com anestesia tópica, eventualmente, ou local, e a gente tira a catarata, coloca uma lente intraocular e essa lente reduz o grau do óculos e em alguns casos até a pessoa pode até ficar livre do óculos, né? Então é uma cegueira reversível. Existem outras doenças frequentes como a degeneração macular relacionada à idade, como o descolamento de retina, né? Como a retinopatia diabética, que é importante, a retinopatia diabética, que é causada em pacientes diabéticos, tanto do tipo 1 como do tipo 2, principalmente do tipo 2, que também é uma doença traiçoeira. Ela não dá visão, os vasos sanguíneos lá no fundo do olho começam a alterar, hemorragia, exudatos, neovasos, e a visão é perfeita. Quando ocorre a perda da visão, aí a doença já está avançada e a gente tem que lançar mão daí de tratamentos mais sofisticados e inclusive mais caros, né? Se o diabético, todo diabético tem que ir no oftalmologista, no médico oftalmologista, pelo menos uma vez no ano, a partir do diagnóstico. A gente sabe que a retinopatia diabética, ela acontece principalmente depois do quinto ano de diagnóstico de doença. Isso é fácil no paciente tipo 1, né? Quem sabe, ele sabe quando iniciou o diabetes. O tipo 2 não. O tipo 2, quando tem o seu diagnóstico, muitas vezes já tem 5, 10, 15, e a vida até 20 anos de doença, né? E ele aí que vai descobrir o diabetes do tipo 2. Essa é a mais traiçoeira porque, como o diabetes avança e não foi controlado, a retinopatia diabética e a neuropatia diabética, que a diabetes não ataca nos olhos só a retina, ataca o nervo óptico, aumenta tem a catarata por diabetes também e a retinopatia diabética. Então essas são as doenças mais comuns, né, que existem e que são importantes, né? E essas doenças são traiçoeiras, como qualquer doença, né? Tipo, um câncer, ele não começa grande, ele começa pequeno, e se a pessoa nunca vai no médico, o homem nunca vai fazer um exame de próstata, né? Ou a mulher nunca faz um autoexame, nunca vai no médico mastologista, quando ela chega, já está com a doença avançada, né? Ayrton, alguma mensagem final aí para os nossos espectadores? A mensagem é que o importante é, em qualquer idade, uma consulta com o médico oftalmologista, né? Principalmente depois dos 40 anos, que as doenças são mais incidentes. Porque somente o médico oftalmologista é o profissional habilitado e capaz de fazer um exame oftalmológico completo. Lembrar sempre que o exame do grau do óculos é apenas uma parte do exame. No exame oftalmológico, a gente consegue diagnosticar doenças que não são diagnosticadas pela pessoa, se não são percebidas pela pessoa. Então, essa consulta é importante. E não se deixar levar ou enganar por consultas baratas ou consulta de graça e com qualquer profissional que não seja médico. E esse profissional vai receitar um óculos talvez às vezes nem é necessário, né? E acaba que a pessoa acaba levando um óculos sem necessidade e não tendo o seu diagnóstico de uma doença feito pelo médico e acaba tendo um prejuízo na sua visão, né? Então essa é a mensagem final, que as pessoas procuram o médico oftalmologista quando possível, né? Se possível, principalmente depois dos 40 anos de idade. Obrigado, Ayrton. Mensagens acho muito importantes para a nossa população. Então, procure um oftalmologista com regularidade e a sua perda de visão não necessariamente quer dizer que você tem que trocar seu óculos. Tem que procurar o oftalmologista para ver como é que está o teu olho, né? Então, esse foi mais um episódio da Sua Saúde. Acompanhem a gente aí pelas redes sociais do CRM Santa Catarina para saber em primeira mão cada tema novo. Temos um episódio novo. Todas as semanas temos bate-papo sobre temas de interesse para a população. A íntegra desse e de outros podcasts pode ser vista no portal SCC 10. Obrigado e até logo.